Então, boa tarde, pessoal. Nós do grupo 7 vamos falar um pouco sobre a complexidade de tempo e espaço de dois algoritmos que são ele o Merge Sort e o Selection Sort, ambos vistos na disciplina de Algoritmo e Estrutura de Dados 2. Bom, então, a nível de introdução do projeto, eu gostaria de falar um pouco, né, sobre alguns conceitos básicos que eu acredito ser importante para o entendimento do projeto. O primeiro trata-se de um conceito que eu acredito que está bem familiarizado, né, entre os estudantes, que é o conceito de algoritmo. E algoritmo é associado basicamente com um conjunto de procedimentos, né, e aplicações de regras para um fim específico, né, geralmente para resolver um problema. Já as estruturas de dados, eles são elementos de armazenação de dados, né? Eles são a maneira de armazenar os dados via código. E é através dos algoritmos que podemos implementar algumas funções de busca, inserção, remoção, etc., que vai nos possibilitar a ter uma melhor manipulação desses dados. A análise de complexidade também é outra questão que vai ser abordada durante esse projeto e é um conceito, basicamente, na ciência da computação de extrema importância, né? O teste de eficiência de um algoritmo é uma das partes cruciais do desenvolvimento de qualquer programa, enfim, modelo computacional. E aí é essencial a confecção de um algoritmo eficiente para a solução de um problema. E aí a gente pode definir a complexidade do algoritmo como sendo uma medida, né, uma medição de quantidade de tempo ou de espaço de memória que é requerido pelo aquele algoritmo que foi implementado, né? E é importante dizer também que essa complexidade ela é em função do tamanho de entrada. Daí, como eu já mencionei, há dois tipos de complexidade, a complexidade de tempo e a de espaço. Nesse momento eu vou falar sobre a complexidade de tempo, mas mais para frente, né, no decorrer do projeto, a gente vai falar sobre a complexidade de espaço também. A complexidade de tempo, ela basicamente, em conceito geral, ela quantifica a porção de tempo tomado por um algoritmo para rodar uma determinada função de acordo com o tamanho de entrada do problema. E aí, por que a gente fala de complexidade de algoritmo? Então, por causa dos processadores pessoais e o avanço, né, do poder de processamento em geral desses processadores, a gente tem a falsa impressão que todo algoritmo roda em toda a máquina. E que à medida que a velocidade do processamento aumenta, a gente não deve muito se preocupar com a complexidade do algoritmo. Porém, isso não é verdade, né? Eu vou fazer uma contextualização aqui com o nosso curso, por exemplo, na área de sistemas embarcados, onde o poder de processamento dos processadores é muito inferior do que o que a gente tem como notebook, PC de mesa, etc. E aí, em um desses projetos de sistemas embarcados que eu estava participando, a gente precisou colocar num microcontrolador algumas operações matriciais. E foi aí que eu descobri que, por exemplo, a operação de inversão de uma matriz é muito complexa para o microprocessador rodar, né? E aí eu descobri que era através da análise de complexidade de algoritmo que eu iria saber se aquele código que eu implementei era passível de ser executado por um microcontrolador. Então, tá aí uma coisa importante para a gente perceber, né? Bom, então, finalmente, a complexidade do Selection Sort, ele dá da seguinte forma. Para as instruções simples, a gente considera um valor constante. E nas instruções compostas, né, que como a gente vai ver aqui na linha 5, por exemplo, que tem um laço de repetição for, ele é um conjunto de instruções. Então, essa análise acaba sendo um pouquinho mais complicada. Mas, enfim, se a gente pensar no Selection Sort, você tem um vetor e você procura
armazenar esse vetor, quer dizer, ordenar esse vetor em ordem crescente, o pior dos casos que você poderia encontrar seria você receber já um vetor que está totalmente em ordem decrescente. Daí, por que a gente faz a análise do pior dos casos? Porque você analisando o pior dos casos, você encontra um algoritmo que é suportado tanto no melhor caso quanto no médio caso também. Então aqui na linha 5, se a gente for analisar esse for, né, essa atribuição aqui do int i igual a 0, ela é feita apenas uma vez quando eu chego no for. Porém, já a instrução de comparação e a instrução de incremento, elas são feitas de acordo com a quantidade de vezes que eu entro dentro desse for. Se a gente pensar no pior dos casos do selection sort, quantas vezes eu vou entrar? Quantas comparações eu faço no selection sort? Eu seleciono um elemento e eu vou procurar o menor. No caso do pior caso do selection sort, o menor está lá no final. Então eu tenho que fazer n-1 comparações. Daí, essa comparação aqui que está feita i igual ao tamanho do vetor menos 1, ela vai ser feita a quantidade de vezes que eu entrar no for mais 1. Porque eu preciso verificar se o critério ainda está sendo atendido. Por isso que é n e não n-1. Daí, o incremento ele é feito, como eu falei anteriormente, à medida que eu itero nesse for. Então, ele vai ser feito n-1 vez também, que é igual a 2n. Daí, essa atribuição é uma operação simples. Porém, toda vez que eu entro no for, eu faço essa atribuição. Como eu já falei que a quantidade de vezes que eu entro nesse for é n-1, toda vez que eu entrar eu vou fazer a atribuição, então o custo dessa linha é n-1 também. Aqui nesse for, as coisas complicam um pouco mais. Como a gente sabe, né, toda vez que eu entro no for, eu faço apenas uma atribuição. Porém, como esse for da linha 7 está dentro de um for mais externo, toda vez que eu vou entrar no for mais externo, eu vou fazer essa atribuição também. Por isso que é n-1. Daí, essa comparação aqui, esse critério de parada, a análise dele é um pouquinho mais complexa. Porque, por exemplo, quantas vezes eu entro dentro desse for? Aí eu ilustrei essa tabelinha aqui para poder demonstrar, mais ou menos. Então, quando o valor de i for 0, o valor de j, que é igual a i mais 1, vai assumir os valores de 1, 2, 3, 4. Porque nesse caso a gente está considerando que o vetor tem 5 elementos e como a gente pode ver aqui na linha 7, o critério de parada é que j seja menor do que 5. Quando i for igual a 1, j vai assumir os valores de 2, 3 e 4. Quando i for igual a 2, j vai assumir os valores de 3 e 4. E quando i for igual a 3, j vai assumir o valor de 4. Ou seja, o j, quer dizer, esse for, a gente vai entrar no for uma vez, depois 2 vezes, depois 3 vezes, até n-1. Que n-1 é igual a 4. Então, foi o que eu coloquei aqui na linha 7. Eu vou entrar no for uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até n-1. Eu chamei toda essa expressão aqui de x. E se você fizer as devidas manipulações aqui, você recai sobre essa PA, né, uma PA aqui, e que é igual a n vezes n-1 sobre 2. Isso aqui é o que o valor de x representa, mas eu estou colocando um x para simplificar. Daí na linha 8, no pior dos casos, se a gente lembrar, eu sempre vou entrar nesse if, porque o valor que eu estou procurando sempre vai ter um menor do que ele mais à frente. Então aqui nessa linha 3, eu percebo que eu tenho 3 instruções, que é a indexação, ela tem custo 1, a outra indexação também tem custo 1, e essa comparação aqui do maior também tem custo 1. Ou seja, 3 vezes o número de vezes que eu entro nesse for aqui da linha 7, que a gente já viu que é x. Então, se eu sempre vou entrar aqui no if, né? Então na linha 9 é uma instrução vezes a quantidade de vezes que eu entro no for da linha 7 também. Então é x. Aqui eu tenho uma atribuição simples e uma indexação, ou seja, 2 instruções simples vezes a quantidade de vezes que eu entro no primeiro for, que a gente já viu que é n-1. E da mesma forma nas linhas posteriores. Ou seja, para resumir, a gente encontrou aqui várias formas algébricas da complexidade de tempo. E aí, se a gente somar toda
essas complexidades que a gente encontrou em cada linha, fazer todas as substituições, modificações, etc., a gente vai encontrar que a complexidade de tempo em função do número de entrada n é igual a 3n ao quadrado mais 7n menos 4. E aí, como a parcela 3n ao quadrado influencia o crescimento da curva mais do que o restante, né, da função, a gente pode representar essa função aqui em termos de ômicron, né, que é a letra grega, também conhecido como Big O, e dizer que a complexidade do selection sort é da ordem de 2 elevado a n. Opa! No que se refere à complexidade de tempo do Merge Sort, né? Primeiramente, a gente tem que entender como é que funciona o Merge Sort. O Merge Sort é um algoritmo de ordenação que utiliza-se da dinâmica de dividir para conquistar, para ordenar os elementos. Né? E como é que isso ocorre, Aurélio? Isso ocorre da seguinte forma. É entregue, né, um vetor com n elementos ao algoritmo, e esse vai fazer divisões nesse vetor ao meio, primeiro a divisão ao meio, depois vai dividir o meio no meio, até chegar-se a vetores unitários. E a partir que a gente chega nesses vetores unitários que estão teoricamente ordenados, pois como a gente tem um vetor e só possui um elemento, este vetor, o elemento desse vetor, ele é o maior e o menor elemento desse vetor. Então ele está ordenado, teoricamente. E a partir daí é feito a intercalação desses vetores ordenados até chegar ao vetor original. Né? E aqui ocorre a intercalação destes. Aqui do lado a gente tem um exemplo de como isso ocorre. Vai reiniciar aqui o GIF. Calma, só um segundo. Aqui, ó, o vetor ele é entregue desordenado, né? É dividido ao meio, depois dividido ao meio, dividido ao meio, até chegar-se nos vetores unitários, né? E a partir daqui é feita a intercalação, a comparação do primeiro vetor com o segundo vetor. E assim a gente tem vetores maiores ordenados. E isso é feito até chegar ao vetor original, só que agora ordenado, né? E qual é a complexidade de tempo disso aqui, né? A complexidade de tempo disso aqui, diferente de algoritmos como Selection Sort, né, que depende, por exemplo, se o vetor tiver pré-ordenado ali, o tempo de execução vai ser menor. Só que aqui no Merge Sort, ele independe de como esse algoritmo é entregue. Pois se ele tiver... Ele vai ter que executar até o mesmo algoritmo para qualquer dos casos. Se estiver pré-ordenado, o que vai influenciar aqui na execução do Merge Sort? O tamanho do vetor. E sendo assim, ele é limitado superiormente e inferiormente por n log n também, porque ele independe de como o vetor é entregado. Né? Ele vai ter que executar essas divisões e depois a intercalação, de qualquer forma. E assim o limite superior é n log de n e superior é n log de n. Né? Ou seja, no pior caso ele vai executar n log de n vezes e no melhor caso também. E o que influencia é o tamanho do vetor, que é um caso a se pensar, porque dependendo do projeto que for utilizado no Merge Sort, né, tem que levar em consideração que esse algoritmo ele utiliza recursividade e assim ele utiliza da pilha. E dependendo do tamanho do vetor que ele vai ordenar, ele vai utilizar bastante memória. Isso é uma coisa que deve se levar em consideração, porque ele utiliza-se da pilha para fazer essa ordenação aqui. A complexidade de tempo do Merge Sort é n log de n também, como já foi explicado aqui, e ela é deduzida lá no relatório. A partir dessas divisões aqui, a gente chega em n log de n. Bom, a complexidade de espaço no algoritmo não é muito diferente da complexidade de tempo em questão de análise, e também se utiliza a notação Big O. Para analisar a complexidade de espaço no algoritmo, devemos identificar o quanto de memória nosso algoritmo precisa alocar para resolver o problema no pior dos casos. No algoritmo do Selection Sort, no pior caso, verificamos que a complexidade de espaço é de Big O para 1, dependendo do valor que escolher como base para n. Já no algoritmo do Merge Sort, como apenas um galho da árvore será expandido por vez durante a stack de recursão, e o número de espaço extra utilizado será de no máximo 3n,
Assim, analisando historicamente, verificamos que no pior caso, este valor é equivalente a Big O de N. Essa imagem que aparece no slide é só para mostrar a complexidade de espaço e tempo para diferentes algoritmos em diferentes casos. Como mostra na imagem, o Selection Sort na complexidade de espaço no pior caso apresenta uma complexidade de espaço de Big O para 1, como foi informado. Já o Merge Sort, no pior caso para a complexidade de espaço, apresenta uma complexidade de Big O para N. A segunda parte do projeto é a chamada análise empírica. E o que seria essa análise empírica? Ela pode ser entendida como aquela em que é necessária a comprovação prática de algo, especificamente por meio de experimentos ou observação de determinado contexto para a coleta de dados. O projeto consiste na realização da análise empírica de dois algoritmos de ordenação, o Selection Sort e o Merge Sort. Ou seja, de modo bem simplificado, é a inserção de variáveis em pontos específicos do código com o objetivo de realizar análise e comparações entre eles. Por exemplo, comparar o tempo de execução, o número de operações de comparação e o número de operações de troca ou de divisão. Para este processo serão usados vetores de inteiros, que vão ser inicializados aleatoriamente para fazer essa ordenação. Com esse projeto pode-se perceber que há vantagens e desvantagens nos dois métodos, que serão detalhados no decorrer do projeto. Ordenação é o ato de se colocar os elementos de uma sequência de informações ou de dados em uma ordem pré-definida. Então, o problema de ordenação é o seguinte: dado uma coleção de elementos com a relação de ordem entre eles, é ordenar os elementos da coleção de forma crescente. Ou seja, dado uma sequência de n dados, A1, A2 até AN, o problema da ordenação é uma permutação dessa sequência. Ou seja, é outro conjunto, A1', A2' até AN', tal que A1' seja menor do que A2', seja menor do que A3', e assim por diante até que seja menor do que AN'. A estrutura de dados utilizada. O projeto foi desenvolvido na linguagem C, utilizando algoritmos já prontos, tanto do Selection Sort quanto do Merge Sort, e colocando contadores, variáveis contadoras, em pontos específicos do código. Serão usados 3 vetores unidimensionais de inteiros de tamanhos diferentes. Para o Selection Sort serão usados 3 vetores de tamanho 1000, 2000 e 3000. E para o Merge Sort serão usados 3 vetores de tamanho 100, 500 e 1000. Esses vetores vão ser preenchidos com valores aleatórios, usando a função range, que é uma função contida na biblioteca stdlib.h. Algoritmos de ordenação analisados. O primeiro algoritmo escolhido foi o Selection Sort, que consiste em uma rotina básica de simplesmente selecionar o menor elemento da sequência e colocar esse elemento na primeira posição do vetor. Para exemplificar, vamos usar a seguinte sequência: 4, 12, 31, 3, 0 e 24. Primeiramente, no algoritmo, eu atribuo o índice do primeiro elemento do vetor como sendo o meu menor valor. Com isso, eu vou comparar o meu menor valor atual com os outros elementos do vetor. Vou comparar primeiramente o 4 com o seu próximo, no caso 12, depois o 31, depois o 3, e quando eu chegar no 3, eu terei que essa condição é satisfeita. No caso, sequência I menor que sequência menor. Com essa condição satisfeita, eu terei uma atualização do meu novo menor, e vou comparar com o restante do vetor até concluir a primeira execução. Então, continuando, o 3 será comparado com o 0 e novamente teremos uma atualização do menor. Agora, tendo o 0 como meu menor valor, vou compará-lo com o 24 e finalizo a primeira execução. Mas a configuração do meu vetor ainda não mudou, porque agora será feita a troca. No caso aqui ainda tenho o meu vetor atual,
que ele não mudou, e nesta etapa do algoritmo que eu farei a troca. Com a variável auxiliar, eu vou atribuir para o primeiro elemento do meu vetor, no caso 4, e no seu lugar, ou seja, a posição 0. Eu vou atribuir o meu menor valor de fato, por isso na posição 0 do meu vetor, eu terei o valor 0. Com isso, eu tenho feito a troca e esta é a minha nova configuração. Após isso, a posição 0 não será mais alterada e eu vou comparar apenas as posições posteriores. Por isso que eu tenho aqui, né, um incremento do C, então não mexo mais na posição 0, agora eu vou comparar a posição 1 com as demais até achar o meu próximo menor. Nesse caso agora iremos atribuir ao menor o valor 12, que se encontra na posição 1, com os demais elementos, em busca do meu segundo menor valor. Com isso, no final de toda a execução, eu terei o meu vetor ordenado por meio do algoritmo Selection Sort. O algoritmo Merge Sort é um algoritmo eficiente de ordenação de dividir para conquistar. Nele é ordenado um vetor comparando seus elementos. Do ponto de vista assintótico, n log de n é o limite inferior. Ou seja, nenhum algoritmo de ordenação por comparação é mais veloz do que n log de n. Formalmente, todos são ômega n log de n. O algoritmo pode ser descrito com duas etapas: dividir, onde é dividido o vetor pela metade até que não haja mais a possibilidade de dividir, ou seja, quando tiver um vetor de apenas um elemento. A etapa conquistar, nesta etapa é onde é feita a mesclagem dos vetores divididos, de baixo para cima obtemos o vetor ordenado. Vamos exemplificar com o vetor dessa sequência. Na primeira execução é chamada a função MergeSort, que é responsável por fazer a divisão do vetor. Esta função é uma função recursiva, onde ela divide até não conseguir mais os valores, e os valores são armazenados na pilha da memória. Primeiro, a função MergeSort é invocada e é salva seu contexto na pilha da primeira execução. No caso aqui, nessa imagem, eu coloquei MergeSort 1 para ilustrar. Então, MergeSort 1 se diz respeito ao contexto da primeira execução da função MergeSort. Em seguida, é feita a primeira divisão do vetor, passando as posições iniciais e do fim do vetor. Então, é efetuada a primeira divisão. Com isso, ela chama novamente a si mesma, com o meio atualizado, e efetua a seguinte divisão. Essa divisão é feita até ele não conseguir mais dividir e todo o contexto terá salvo na pilha. Nesse caso aqui nós temos 5 contextos salvos na pilha. Com isso, é retornado o contexto salvo na pilha, desempilhando contexto por contexto e fazendo a ordenação dos pares com a função merge. Que é aí que a gente vai ter o começo da conquista, né, que é a segunda etapa do algoritmo. Colocando no parâmetro o contexto do MergeSort 5, e vai tirar da pilha. Ele vai comparar o 7 com o 11, verificar qual é o menor e colocar na posição 0. O 7, no caso, vai ficar na posição 0 e o 11 vai ficar na posição 1. Novamente, ele recupera o contexto. Novamente, ele recupera o contexto da quarta execução, colocando todo aquele contexto no parâmetro. E depois ele vai fazer esses mesmos passos para cada um do contexto salvo. Com isso, é feita a ordenação final do vetor, e ele foi desempilhando contexto por contexto da pilha e ordenando cada um. Recapitulando, ele vai, divide todo o vetor até não conseguir mais, vai retornando esses contextos e ordenando, ele retorna o contexto, ordena, retorna outro, ordena. Aí, quando ele terminar um lado, ele vai para o outro, faz a mesma coisa e no final ele vai ter o vetor completo ordenado. Essa execução de forma mais detalhada pode ser encontrada no relatório da análise empírica, material e método. Para o algoritmo MergeSort, utilizamos como entrada vetores de números aleatórios de tamanho 100, 500 e 1000. Os números aleatórios foram gerados da seguinte forma, né? Com a ajuda da biblioteca stdlib, as funções srand e rand, juntamente com a função time da biblioteca time.h da linguagem C. A função srand, ela gera uma nova semente para que novos valores aleatórios sejam criados a partir de cada execução do programa. Então aqui eu tenho um laço
que vai de I até tamanho, que é uma diretiva do pré-processador que especifica o tamanho, no caso 100, 500 e 1000. Eu vou atribuir a número rand um número aleatório entre 0 e 25, e com isso eu atribuo o número rand, que é o número aleatório gerado, ao meu vetor de tan posições. Os resultados abaixo foram obtidos executando-se um programa em um computador com um processador i5 3570, um clock de 3.8 GHz com 12.884.901 bytes de memória RAM. Foram realizados testes com entradas de tamanho 1000, 2000, 3000 registros para o Selection Sort, 100, 500 e 1000 registros para o Merge Sort. Cada algoritmo de ordenação foi testado 3 vezes, tomando-se como tempo de execução média dos tempos gastos através das funções clock da linguagem C. Aí, no caso aqui, eu tenho a ilustração do código que usamos para medir o tempo de execução. Clock T é um tipo para tempo da própria linguagem de programação C. Declarei duas variáveis, begin e end, para capturar o tempo através do clock, dessa função clock, também é da biblioteca stdlib. Aí eu capturo o tempo inicial, faço a execução da função selection sort ou da merge sort. Logo após a execução da função, eu capturo o tempo final desta execução. Com isso eu vou ter isoladamente só o tempo que eu levei para executar a função. E na variável timex, que é do tipo double, eu vou fazer o tempo final menos inicial, fazendo um casting explícito, para double, que é o tipo da variável timex, e dividindo por essa constante também da biblioteca stdlib, que vai me dar o valor em segundos. Aqui eu tenho os dados tabelados para o Selection Sort, Eu tenho aqui na primeira coluna as entradas, o tamanho do vetor, o tempo de execução em segundos para cada entrada, o número de operações por comparação feito em cada uma dessas execuções e o número de operações de troca. Com isso, aqui abaixo eu tenho também a média do número de comparações e a média do número de trocas dessas 3 execuções. Também temos os gráficos de cada um. Nesse caso, temos o gráfico do tempo de execução de cada entrada para o Selection Sort, o número de operações de comparações por entrada, também para o Selection Sort, e o número de operações de troca por entrada. Para o Merge Sort também temos os dados tabelados. Para a primeira, segunda e terceira entrada, vetores de tamanho 100, 500 e 1000, seus respectivos tempos de execução, número de operações de comparação e números de operações de divisão, como também suas médias de comparação e de divisões. Os gráficos, temos também o tempo de execução em segundos para cada entrada, o número de operações de divisões por entrada e o número de operações de comparações por entrada. Novamente, no relatório de análise empírica, tem toda a descrição detalhada desses gráficos, descrevendo de que forma ele foi feito e de que forma ele foi analisado, e como esses gráficos foram gerados em cima dessas informações.